Oda finalmente está terminando o arco de Egghead e durante esse final ele já nos mostrou vários mistérios do mundo. Entre eles, tivemos a verdadeira forma dos Goroseis, o mistério por trás da vida de Bartolomeu Kuma e o motivo pelo qual os gigantes foram para a Ilha do Futuro. Só que ao mesmo tempo que nos foi dado respostas para questões do passado, novas apareceram. Afinal, qual é o segredo por trás do corpo do Barba Negra que o ancião Saturno mencionou? Como funciona a imortalidade dos Gorosei? E qual é a verdade do mundo que o Vegapunk nos revelará daqui a 7 minutos? Mesmo com tantas dúvidas, pelo menos uma vai ser solucionada. Afinal, um possível novo aliado se levantou e está prestes a fazer alguma coisa. O clímax final do arco chegou e tudo que podemos esperar é que todo o bando consiga fugir são e salvo para Elbaf. E antes que a gente possa começar a ficar triste porque nós vamos ter 3 semanas de pausa, precisamos dar uma olhada mais intensiva no capítulo 1111, porque eu critiquei o São Marcos Mars, o famoso Itsuade, por não ter conseguido quebrar a barreira do Vegapunk, e eu não poderia estar mais enganado. Eu deveria pelo menos ter esperado um capítulo 2, quem sabe, para saber se ele realmente não mostraria o seu verdadeiro poder, e olha só, não precisou nem demonstrar, ele tinha força suficiente para isso. A primeira coisa que nós vemos na barreira é uma gigante explosão, e de dentro dela sai um gigantesco pássaro yokai se dirigindo para o laboratório. Obviamente, o Jinbei já percebeu que uma criatura misteriosa e muito perigosa está se direcionando para onde o grupo da Nami está. Sabendo disso, o Tritão precisa acelerar as coisas. Não dá mais para ficar esperando o Zoro querer resolver a situação da maneira dele e acabar se perdendo. Então ele vai até o local de onde estava acontecendo a luta e nós vemos a seguinte cena: Zoro versus Rob Lucci finalizou. Pelo menos é o que parece. O Solador continua de pé, enquanto o Gatinho Manhoso está derrotado, sangrando, com vários cortes no meio do peito. Porém, ele ainda não caiu. É como se ele tivesse determinação suficiente para se manter de pé e não querer se colocar de joelho perante o seu inimigo. Afinal de contas, ele já meio que fez isso lá em Enies Lobby e teve que reparar tudo o que fez para chegar onde chegou, ser promovido a CP0 e, claro, tentar derrotar e matar o Chapéu de Palha. Por mais que ele não queira se mover mais, ele tenta gritar e dizer que Roronoa não vai sair daquele lugar. Até que o Jinbei perde um pouco a paciência porque a situação está meio caótica e usa a sua habilidade chamada Gosenmai Gawara Shuto. Com isso, ele manda o Rob Lucci voando para outro lugar enquanto ele aproveita a situação para fugir. A situação que nós vemos é que Lucci acaba perdendo sua forma despertada e está retornando para sua aparência humana no exato momento em que o São Marcos Mars aparece diante dele. Diante dessa situação, o agente da CP0 olha para o seu superior e começa a relatar tudo o que ele sabe sobre o grupo do Chapéu de Palha, onde cada um deles estão e que a mensagem do Vegapunk vai começar a ser rodada daqui a 6 minutos. Gigante, Luffy, Minhocão tentando comer todo mundo, pássaro gigante explodindo barreira, tudo aconteceu em menos de 1 minuto. Pois é, as coisas no mundo de One Piece parecem que duram horas, até mesmo anos, mas na verdade são apenas segundos. Depois de ouvir todo o relato do Lucci, Mars então o elogia e parte direto para o laboratório onde está o grupo da Nami. Só que antes disso, a gente vê mais uma confirmação de que não é apenas o São Saturn que tem aquele tipo de pensamento de desprezar todas as outras pessoas. Ou seja, todos os anciões são normalmente nojentos por natureza. Porque preste atenção, a única coisa que o Lucci pediu foi para que o ancião poupasse a vida do seu amigo, o Kako, que tá no meio de todo mundo lá porque ele foi preso no meio daquela bolha. Sinceramente, eu não sei como um agente da CP0 com a sua fruta despertada foi pego desprevenido e preso daquela maneira. Ai ai. Porém, diante desse pedido, Mars responde que pode ser difícil, afinal de contas, ele não vai estar prestando atenção em quais insetos ele vai pisar. Independente de qualquer coisa, isso é muito interessante porque a gente começa a trabalhar o psicológico dos personagens todos que estão em volta dos anciões. Independente do poder que eles tenham e da posição que eles realmente possuam como os deuses que governam esse mundo, não é possível que alguém tão inteligente e forte como Rob Lucci não pense em virar contra eles. Afinal, ele tá tentando proteger alguém que é importante, e mesmo assim, diante de tudo que ele fez, de todo o trabalho que ele executou, e mesmo tendo feito tudo de maneira impecável, digamos assim, ele conseguiu segurar o braço direito de um imperador do mar. Ou seja, a única coisa que ele vai receber é um obrigado e mesmo assim o ancião vai ignorar tudo? É, possivelmente sim. Tá aí uma coisa que eu gostaria de ver, o Rob Lucci se virando contra eles naquele momento, embora ele não fosse fazer mais nada porque ele tá muito ferido. O mesmo vale pro Kizaru, que está em uma situação lastimável, mas daqui a pouco a gente chega nele. Continuando, nós vamos agora para a cena do Luffy, onde ele se reuniu finalmente com Dory e Brog depois de tantos anos. Só pra gente lembrar, lá no capítulo 1110, São Shepherd Jupiter tava na sua forma de minhocona, tentou comer o Chapéu de Palha, conseguiu, mas os gigantes cortaram sua cabeça e claro, o Chapéu de Palha agora está muito feliz e ignorou tudo o que acabou de acontecer com ele, porque ele é o Luffy, ele é realmente uma animação, ele quebra todos os paradigmas desse universo. Nesse momento, Dory e Brog perguntam pro Chapéu de Palha do porquê que ele está com a aparência do deus que é adorado no meio dos gigantes. Obviamente você já deve imaginar a resposta, que é: ele não faz nem
ideia. A palavra Nika, o nome Deus pra ele, não significa nada. Porque até agora, não se esqueçam, a gente sabe que tipo de fruta é realmente a Gomu Gomu no Mi, a Hito Hito no Mi, modelo Deus do Sol do Nika. Mas para o nosso protagonista cabeça de vento, possivelmente ele ainda imagina que o seu único poder é ser feito de borracha e que ele é portador da fruta da borracha. Nada de novo até aqui. A única coisa que me incomoda um pouco é que durante todo esse reencontro e esse papinho, os outros Gorosei estavam assistindo isso e se prepararam para atacá-los. Só que no meio do caminho, os gigantes acabaram passando pelo Sanji, que deu a ordem para eles para conseguir salvar o Luffy, ou pelo menos ajudá-los, e depois fazer com que todos se dirigissem aos navios para eles poderem sair de Egghead. Afinal, o cozinheiro conhece muito bem o seu capitão. Se der a oportunidade, ele vai ficar lutando para sempre até tentar derrotar os seus inimigos. A questão aqui é que, bem, ele não sabe muito como fazer isso, e essa luta estaria fadada ao fracasso se ele continuasse tentando por um longo momento. Porque, como sabemos, existe um limite de tempo que o Luffy pode utilizar o Gear 5, pelo menos por enquanto. Para facilitar a nossa visualização, é nos mostrado um mapa de toda a ilha nos mostrando o que é que está acontecendo. Podemos ver os navios da marinha circulando o Egghead, onde estava acontecendo o Booster Call, e naquela proximidade é onde Luffy, Dory e Brog estão lutando contra Saturn, Walker e Jupiter. Um pouco mais atrás dele, nós temos o Sanji carregando o Vegapunk e tentando se direcionar para a costa, onde nós temos já o grupo do Frank e da Bonnie. E em cima disso tudo, nós temos o grupo do Usopp e da Nami, que se reuniu com o grupo do Brook por coincidência e conseguiram salvar o Sunny. Afinal, agora a única coisa que eles precisam é fazer com que o Jinbei e o Zoro se juntem a eles, para que eles consigam descer com o navio e se juntem ao barco dos gigantes. Diante dessa nova configuração e sabendo que não há mais necessidade de lutar, Dory começa a soprar o seu chifre, sinalizando assim que está no momento de recuar. No momento em que esse chifre é soprado e o som se espalha por toda a ilha, todos os membros dos piratas gigantes entendem o que isso significa e começam a cantar a vitória, porque está no momento deles concluírem a sua missão e retroceder o mais rápido possível. Só que, claro, as coisas não seriam tão simples assim, porque eles estão diante de vários anciões. Eles foram invocados e, por mais que não tenham demonstrado todas as suas habilidades, eles apenas não ficariam observando. Afinal, eles têm que derrotar Nika, que aparentemente tem a ver com a fraqueza deles, embora ainda não tenha sido demonstrado o porquê disso. Sabendo disso, a única pessoa que não tinha feito nada no capítulo passado resolve atacar utilizando uma habilidade que nós já sabíamos que ele tinha, independente de qualquer coisa. É óbvio que nós estamos falando de Song Topman Walker, o famoso Rock ou Feng Shi na cultura chinesa. Ao tentar parar todos que estão na ilha, ele utiliza um imenso e poderoso rugido imbuído em Haki do rei. A gente já fez essa discussão nos últimos vídeos, nos últimos shorts, falando sobre a possibilidade dos anciões conseguirem utilizar Haki, possivelmente também Haoshoku, e está aqui a prova disso. No momento em que o Walker solta o seu rugido, vários raios negros de Haki se espalham pela ilha e várias pessoas que estão lá presentes começam a desmaiar. Esse ataque é tão poderoso que os olhos do Luffy, seu chapéu, suas roupas e até mesmo a cicatriz que ele tem no peito são jogados para fora de maneira a parecer com um desenho animado. Essa cena é tão engraçada que até mesmo a expressão do Brog é cômica, porque ele fica surpreso com tudo que aconteceu com o Chapéu de Palha. Afinal de contas, como é possível que um rugido tenha feito tudo isso? E pessoal, o Oda fez questão de demonstrar o alcance dessa habilidade envolvida em Haoshoku. Pegou toda a Ilha do Futuro, o que nos confirma que sim, os anciões são muito mais fortes do que muitos pensavam. Na cena seguinte, nós vemos os gigantes ajudando o Luffy a se ajeitar, só que o Walker já estava preparado para lançar um novo ataque. O grande javali se prepara para avançar e transforma duas das suas presas em gigantescas lâminas e está preparado para acertar o Luffy com tudo. Só que aí é óbvio que os salvadores da pátria não deixariam isso tão barato. Tentando ajudar o Chapéu de Palha, Dory e Brog se colocam na frente dele e utilizam seus escudos com a habilidade chamada Svalin. Só por questão de curiosidade, Svalin significa escudo do sol. Esse escudo lendário é proveniente da mitologia nórdica, onde ele fica na frente do sol para proteger o mundo do seu calor. Mas claro que nesse ponto da história, eu não imagino que ninguém aqui que me acompanha, pelo menos, tenha duvidado de que Elbaf e os gigantes são baseados na mitologia nórdica, não é mesmo? Continuando, depois de ter defendido o ataque do Walker, Dory e Brog utilizam mais uma habilidade chamada Skill Ja para empurrar o ancião para longe. Ao mesmo tempo que eles estão conseguindo ganhar tempo na luta contra um dos Gorosei, Saturn, que ainda estava presente por lá, utiliza uma nova habilidade. Ele começa a cuspir bolas venenosas explosivas para tentar acertar o trio, só que a cena mais engraçada de todo o capítulo acontece. Luffy fica surpreso ao ver que vários ataques estão sendo direcionados a ele. A primeira ideia que ele tem é o quê? Ele estica o seu braço o mais rápido possível, pega um coqueiro, começa a mordê-lo para transformar isso num taco de beisebol, ele tira uma tinta ninguém sabe da onde, constrói um chapéu também com a sua habilidade lendária, se prepara para rebater as bolas
bolas e como um profissional jogador de beisebol ele acerta todas as bolas. Foi um verdadeiro home run, acertando assim todos os anciões. E eu não preciso nem dizer, pessoal, que enquanto ele tava fazendo tudo isso, criando esse objeto do nada, ele tava se divertindo e rindo sem parar. Só que no momento em que as bolas atingem os seus alvos, uma explosão gigante acontece parecendo uma bomba nuclear. A reação do Luffy é a de praxe. Os seus olhos saem do seu rosto como se ele realmente tivesse impressionado. Só que não é surpresa pra ninguém que nenhum dos Goroseis que foram atingidos sofreram dano sequer. Eles começaram a se regenerar e o Luffy reclama pro Dory e pro Brog que eles não tomaram nenhum dano. Em resposta, os gigantes dizem que é bem curioso isso que acabou de acontecer. Afinal, eles não conhecem nenhuma raça que tem essa capacidade regenerativa. E então, como a gente tava discutindo lá no início do vídeo, Dory e Brog parece que tiveram a melhor ideia possível. Já que eles não podem lutar e nem ferir os seus inimigos, o que é que você pode fazer? Corre! Pernas pra que te quero! E é isso que eles começam a fazer. Ao mesmo tempo, nós vemos várias cenas de diversos grupos todos se dirigindo aos navios para tentarem fugir. O primeiro grupo que chega na costa é o da Bonnie com o Frank. Porém, vários vice-almirantes já estão lá esperando por eles. Esses são o vice-almirante Ponsky, Guillotine e Red King. Sinceramente, nessa altura do campeonato, eu já não coloco mais nenhuma fé nesses vice-almirantes. Se nem mesmo os Gorosei estão conseguindo parar os Chapéus de Palha e nem o Kizaru, que é portador de uma fruta tão poderosa, resolveu se colocar na frente deles, não vai ser uns vice-almirantes aí qualquer, uns marinheiros aleatórios que vão realmente poder parar o grupo da Bonnie com o Frank. Eu acho que o Cyborg tem poder mais do que suficiente pra simplesmente passar na frente deles. Pelo menos assim eu espero. Eu não quero que ninguém seja capturado ou morra lutando contra um vice-almirante. Logo na sequência, Marcus Mars chega onde York estava presa e pergunta pra ela onde é que é o quarto do Vegapunk e onde possivelmente a transmissão está sendo rocheada. Bom, assim, eu acredito que a força principal dos Gorosei pra impedir essa transmissão seja ele com a sua forma que consegue voar. Se ele falhar, vitória do Vegapunk, ele vai conseguir revelar toda a verdade do mundo. Então, se há alguém capaz de poder parar esse Tsunade, tem que aparecer agora. Tem que ser o Sanji ou tem que ser o Zoro, que eu, sinceramente, acredito que não seja possível, os dois estão bem cansados e feridos. E falando em pessoas fortes, nós temos alguém que está deitado em um navio, esperando o tempo passar. Sim, ele é poderoso, embora não tenha nem utilizado uma fração do seu poder, pelo que a gente pode acreditar. O almirante Botsarino, mais conhecido como Kizaru, está deitado no chão com o braço na cara, enquanto todo mundo está tentando ajudá-lo, dizendo que precisa tratar as suas feridas. A única coisa que ele diz é, realmente, eu estou ferido. Então, por favor, só me deixe descansar. O que ele quer dizer com isso, nós já sabemos. Ele foi obrigado a assassinar um dos seus melhores amigos, uma pessoa que o acolheu, e ele tem boas memórias lá em Egghead com todos eles. Na cabeça do Kizaru, possivelmente todas aquelas pessoas que são importantes para ele serão mortas diante do Gorosei. Ou seja, Kuma, Bonnie e Sentomaru, os que sobreviveram, sim, serão eliminados. E a única coisa que ele pode fazer é ficar deitado, porque a sua missão foi concluída. Com as suas próprias mãos, ele deve estar imaginando que tirou a vida do seu querido amigo. E isso, pessoal, só mostra o quão patético esse almirante se tornou. Desde o início do arco de Egghead até aqui, nós vemos ele realmente ficar alternando de um lado pro outro, e nós ainda não temos nem a confirmação se não foi ele que deu a comida pro Luffy pra voltar ao combate. Se foi ou não, ele está envolvido porque ele sabe quem foi esse criminoso. Então, no final, ele não foi capaz de nada, a não ser realmente assassinar o Vegapunk. E então, continuando, nós vamos para a última página, onde vários marinheiros estão relatando que uma criatura maior do que os gigantes apareceu na costa nordeste da ilha de Egghead. Nesse momento, de longe, como se fosse uma sombra, nós vemos um gigantesco robô andando, se aproximando do centro da ilha. E quanto mais perto ele chega, mais perigoso ele parece. E a única coisa que ele fala é: me desculpe, Joy Boy. Mais uma vez, Oda termina o capítulo nos deixando completamente fissurados para saber o que vai acontecer. Porque independente do que tenha acontecido há 900 anos, nós temos a certeza que este robô estava relacionado a Joy Boy. O que será que ele fez? Nós não sabemos. Será que, assim como o Zunisha, ele era um parceiro precioso e acabou não correspondendo às expectativas do antigo Joy Boy? Não sabemos. Será que ele realmente será um aliado? Muito possivelmente sim, e ele está se direcionando para tentar fazer alguma coisa. E se ele é realmente uma construção do século perdido, talvez ele tenha a tecnologia suficiente para causar algum dano nos Gorosei. Nós vamos ver finalmente as armas e tecnologias do século perdido, junto da história e da revelação do Vegapunk, se unindo para fazer sentido. E agora, será que os Gorosei vão conseguir fazer alguma coisa? Vão impedir algum dos Chapéus de Palha? Ou quem sabe capturar um deles? Porque eu sei que vocês não perceberam uma coisa. Durante esse capítulo, Vinatsu Juro, com a sua forma de cavalão híbrido,
não apareceu. E partindo do pressuposto que ele tem uma velocidade capaz de percorrer toda essa ilha em menos de 1 minuto para congelar os pacifistas, ele poderia estar em qualquer lugar que ele quisesse para ajudar os seus companheiros. Ou seja, ele está fazendo alguma coisa. Será que ele vai tentar parar o grupo do Jinbei e do Zoro e assim entrar em confronto com o Solador? Ou quem sabe ele está indo diretamente para esse robô gigante? Porque só pelo tamanho dessa coisa, todos que estão na ilha já perceberam que ele está lá. Mas sinceramente, se eu puder dar minha opinião aqui, é só a gente somar 1 mais 1 igual a 2. Se o robô gigante é controlado pelos sons dos tambores da libertação, significa que o local que ele está indo é para onde o Luffy está. Ou seja, todos os Goroseis que não sejam o Itsumade, vulgo Marcus Mars, terão que ir para tentar parar essa tecnologia. Então, sim, teremos um grande embate final. E muito possivelmente a ilha não sobreviverá e será afundada. E aí, o que é que vocês acham? Quais são seus pensamentos e opiniões sobre o capítulo 1111? Já deixa aí nos comentários, porque tempo a gente tem. Porque afinal, Oda deixou uma carta dizendo que ele tirará 3 semanas de férias. É quase um mês, né? Entretanto, quando o Sensei voltar, nós estaremos aqui preparados para trazer estas informações e análises incríveis. Mas podem ficar tranquilos que conteúdo nós vamos continuar tendo. Foi um prazer. Não esquece de se inscrever no canal se você chegou até aqui e deixa o like se você gostou do vídeo. Até uma próxima. Hashira falando vazando. Eu fui.